Olá a todos. Esse vídeo tem a intenção de mostrar um pouco como Kardec era um leitor da Bíblia. Kardec era um leitor dos profetas, da Bíblia, do Evangelho, né? E também demonstrou para nós como que o Espiritismo é uma chave hermenêutica para a leitura das Sagradas Escrituras. Em nosso movimento existem muitas pessoas que são até anti a Bíblia, consideram a Bíblia como um livro retrógrado, ultrapassado e essas coisas, né? Mas na verdade, Kardec desenvolve todo o espiritismo em torno da Bíblia, principalmente em torno dos evangelhos, né? Porque é verdade que logo após a publicação do Livro dos Médiuns, né, dentro daquele Pentateuco kardeciano, veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e logo em seguida veio livros de aplicação hermenêutica sobre as Sagradas Escrituras. Querendo ou não, é justamente isso, porque depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, né, que vai trabalhar ali a questão da justiça divina, tem até citações de Ezequiel, tem citações do Antigo Testamento, e está ali trabalhando sobre a questão escatológica, né? E depois temos, finalizando aí, a Gênese, que ele aborda até a questão dos milagres, como que o Espiritismo pode explicar ali dentro dos fenômenos naturais a produção de milagres, né? Então, querendo ou não, depois do Livro dos Médiuns, existe toda uma aplicação hermenêutica da leitura das Sagradas Escrituras. Inclusive na Revista Espírita também temos os ensaios a teoria dos anjos decaídos, a raça adâmica, tem um pedacinho sobre o dogma da Imaculada Conceição e tantos outros textos que também estão lá na Revoer, né? Então, Kardec foi sim um grande leitor da Bíblia e ele também era contemporâneo de Renan. Renan, foi um historiador aí das religiões, só que ele tinha um paradigma materialista e acabou fazendo uma interpretação muito reducionista e historicista de Jesus. Ele propõe até que Jesus é um glutão, que Jesus, na verdade, promoveu uma doutrina sensualista. Olha só, né? Então, saindo de todo esse paradigma materialista, historicista, reducionista, que Kardec estava ali sendo contemporâneo, né, desse pessoal, ele propõe, na verdade, uma releitura, acentuando os aspectos efetivamente espirituais das Sagradas Escrituras, né? Então, eu vou, com base num texto que eu escrevi, vou lendo aqui, fazendo algumas considerações. O nome do texto é Jesus prega o ódio aos pais. Para Kardec, as escrituras sagradas não se caracterizam como uma absoluta inerrância. O imutável nelas não está na palavra, nos escritos em si mesmos, mas no sentido que condiz de fato com a lei de Deus. E para apreender o sentido se faz necessário ir muito além da palavra. Então isso aí já é uma questão muito importante, né? A gente não pode partir do pressuposto assim comum, popular, de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Literalmente, nesse sentido, não. A leitura das Sagradas Escrituras é orientada pelo critério da unidade do sentido da revelação divina, ou seja, segundo Jesus, toda a lei e os profetas se resumem ao mandamento do amor universal. Este é o núcleo de toda a revelação, de modo que não se pode atribuir a Jesus e a Deus nada que se oponha à essência de toda a revelação. Então, esse já é um ponto importante que vai orientar sempre Kardec, né? A partir do que Jesus diz nos evangelhos, que toda a lei e os profetas estão resumidos no mandamento do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa é a essência da revelação, né? Então, a revelação, as Sagradas Escrituras, elas têm que ser sempre lidas a partir desse critério importante. Esse é um dos critérios, né? O mandamento do amor. Por isso, Kardec ressalta que nas escrituras sagradas se misturam as leis divinas e as leis civis, apropriadas aos costumes e condições de cada época. Então, junto com o critério da unidade do sentido, deve-se buscar também nas ciências os instrumentos de interpretação, como a história, a antropologia, o estudo das línguas antigas e as ciências da matéria. Para a apreensão mais ampla do sentido, não basta a leitura direta da Bíblia.
sem o critério fundamental e os instrumentos científicos. Então tem outra questão, né? Não basta ter só apenas um contato direto com o texto sagrado, que a pessoa ali vai conseguir de fato apreender todo o significado espiritual das escrituras. É necessário todo um preparo, o recurso às outras ciências, como a história, como a filologia, como o estudo da própria língua, né? Hebraica, do grego e por aí vai. Então, existe todo um cuidado aí a, no estudo das Sagradas Escrituras. Então, você já vê assim um respeito, né? E não um estudo difamatório das Sagradas Escrituras por parte de Kardec. Assim, por exemplo, com base na simples leitura do Evangelho, poderíamos afirmar que Jesus prega o ódio aos pais, pois ele diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sentir ódio pelos familiares seria mesmo a condição para ser discípulo de Jesus? O sentido literal é tão contraditório ao mandamento do amor universal que Kardec sentencia: Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Então, aí cabe uma questão de raciocínio, né? A palavra usada é a palavra ódio, né? Quem não tem ódio aos seus pais, aos seus familiares e à sua própria vida não é o meu discípulo, não está apto a me seguir. Então essa palavra, ela é, ela é muito pesada, né? E ela entra em franca contradição com aquele critério do mandamento do amor, que é a essência da revelação que permeia desde a primeira revelação, né? E vai permeando até os evangelhos e depois também no espiritismo. Então já está agredindo, literalmente, esse critério do amor. Logo, essa palavra ódio não pode ser interpretada pelo seu sentido literal. É necessário buscar o seu sentido espiritual, né? Sabendo também que há os problemas de traduções, de filtragem das palavras e falta de correspondência de um idioma antigo para o idioma moderno. Então existem vários problemas, né? Nessa breve consideração, os três instrumentos de interpretação já se destacam. A unidade do sentido, instituída no fundamento do amor universal, não permite atribuir ao sentido literal da palavra ódio aos pais ao pensamento de Jesus. A investigação histórica, se possível, deve se aproximar do fato verdadeiro e o estudo da língua apontar para o efetivo valor da palavra empregada por este povo. Se o sentido primitivo não decorre muitas vezes da palavra em si, quando não está submetido a uma figura de linguagem, é porque a língua aí não é suficientemente enriquecida em seus recursos e acaba designando muitas coisas diferentes pela mesma palavra. A polissemia das palavras é um dos primeiros problemas que surgem no exercício da interpretação. Então, nós sabemos que as palavras são polissêmicas, elas carregam em si muitos sentidos, né? Então é necessário ir além da palavra, não ficar preso só na palavra, né? Então essa questão de partir do pressuposto que tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus é muito complicado, né? Tem que o próprio sentido do texto transcende a mera fraseologia, as meras palavras ali escritas, né? As palavras só são a representação fugidia desse sentido maior e amplo, que é dinâmico, né? E muito mais profundo. Em contrapartida, o Verbo divino contém todas as coisas em si, na plena unidade da palavra com o sentido. Não há diferença entre aquilo que a coisa é e a sua forma intelectual no todo do saber divino. Portanto, as Sagradas Escrituras só são as palavras de Deus analogamente, ou seja, quando de fato se referem às leis e aos desígnios de Deus, que repetidas vezes está para além do sentido literal. Então, isso daí já é um outro ponto, né? Não podemos pressupor que um livro escrito dentro de um idioma, dentro de uma língua humana, possa de fato encerrar a palavra de Deus, o pensamento de Deus, né? Ele é de modo análogo quando se refere de fato a uma lei efetiva de Deus, a um mandamento de Deus, a um desígnio de Deus, e quando não está misturado
com costumes da época, com pensamentos da época determinados pela cultura, pelos costumes, né? Mas que são atemporais, que transcendem todas as determinações históricas e condicionais e limitantes daquele povo. Então, essa é outra questão, né? O verbo divino, ele compreende em si mesmo a unidade do sentido com a unidade da palavra. Não existe uma palavra que tenha vários sentidos, né, no pensamento de Deus. No pensamento de Deus, cada coisa está representada perfeitamente pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio sentido e pela sua forma de expressar aquilo, né, para si mesmo, que nós chamamos de palavra. E isso não é possível ser transmitido na esfera humana. Por isso que nós podemos dizer que as Sagradas Escrituras, elas só são a palavra de Deus de forma análoga, de forma como uma analogia, né? Quando o sentido de fato alcança o sentido espiritual, quando o sentido das Sagradas Escrituras de fato se remete a uma lei de Deus, a um pensamento de Deus. Só analogamente a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, né? Então tem essa sutileza muito importante. A língua de um povo é uma singularidade histórica que está atrelada aos costumes e ao seu gênio particular. O Verbo divino, por sua vez, transcende tudo isso e não pode ser representado por nenhuma língua humana, a não ser analogamente. Portanto, o elemento divino nas Sagradas Escrituras permanece como o sentido que está acima da literalidade e é imperfeitamente referido, precisando ser constantemente apreendido e pensado para além da palavra. Ora, tudo isso se depreende do próprio cuidado que Kardec tem na leitura das Sagradas Escrituras, né? Porque ele mesmo diz assim: é preciso, aliás, ter em conta os costumes, os caracteres do povo que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e insignificante em outra, segundo a ideia que ela se atribui. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. É por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e que, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases, né? Então aí você vê já toda a questão hermenêutica, todo o cuidado hermenêutico que Kardec tem com as Sagradas Escrituras e além da chave espírita, né, que propõe certos instrumentos hermenêuticos para interpretar a Bíblia, também tem esse próprio critério que emana das Sagradas Escrituras, que é o critério do amor. Se toda a lei e os profetas estão resumidos no mandamento do amor, este mesmo mandamento serve como critério hermenêutico para a leitura das Sagradas Escrituras. E ler as Sagradas Escrituras em Allan Kardec significa justamente isso: ir além da palavra, ir além do idioma e apreender o sentido espiritual que se refere de fato a uma lei divina, que ultrapassa determinações de costumes, determinações geográficas, determinações limitantes e condicionantes históricas, né? Então você vê esse cuidado primoroso de Kardec na leitura dos textos sagrados. Não tem essa sanha modernista, atual também, de simplesmente achar que a Bíblia é um texto ingênuo, achar que a Bíblia está ultrapassada, né? Então, para encerrar, como nós podemos interpretar o ódio aos pais, né? Indo além dessa palavra ódio, indo além desse sentido literal do ódio, né? Kardec propõe que essa esse mandamento de odiar aos pais, de abandonar o pai e a mãe, de odiar a própria vida, na verdade está dizendo que é preciso estabelecer uma hierarquia de valores onde o valor principal a orientar toda a vida deve estar referido à vida futura. O valor principal é a realização espiritual na vida futura. E a vida futura em Allan Kardec é o mundo espiritual, é o reino de Deus, né? Então ele diz assim: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas, porque esta há de acordo com o fundo da doutrina de Jesus.
ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação, né? E até o mandamento de Moisés diz: honrar teu pai e tua mãe, e não odiá-los, né? Então, quando a vida futura, que é essa vida espiritual, é colocada como objetivo supremo, todas as coisas passam a ser corretamente valorizadas. Elas estão dentro de uma relação proporcional, dentro de uma hierarquia baseada na realidade, onde a vida espiritual é o valor mais importante, né? Pois tudo na existência deve convergir para o progresso do espírito. O ideal espiritual norteando a vida humana faz integrar as mais variadas circunstâncias no projeto de transcendência do ser. Assim, o aparente ódio aos pais é, na verdade, a exortação ao estabelecimento de uma hierarquia de deveres, onde o dever de se ocupar com as coisas do espírito deve orientar todos os outros deveres. É, numa palavra, buscar em tudo o reino de Deus, a transcendência total. Então, com isso, nós podemos perceber, verificar o cuidado que Kardec tem na leitura dos textos sagrados, totalmente diferente dos seus contemporâneos, como Ernest Renan, que foi um historiador aí que debochou muito das Sagradas Escrituras, que escreveu uma história de Jesus, propondo que ele era um sensualista, um glutão e que andava com as mulheres pela Palestina ali, só zoando e curtindo a vida. Resumindo, era assim mesmo que ele pensava, né? E você vê aí todo o cuidado que Kardec tem, né? Aqui nós vemos alguns critérios de interpretação das Sagradas Escrituras, né? Resumindo, são esses. Primeiro, o mandamento do amor, que resume toda a lei e os profetas, também deve ser aplicado como um critério hermenêutico, na ajuda da apreensão do sentido espiritual para além da palavra propriamente dita, né? O segundo é o recurso à história, à antropologia, ao estudo dos costumes dos povos. E o terceiro critério é o estudo das línguas, que ajudaram a produzir o texto, né? Para ir alcançando aí um sentido melhor que ultrapasse a mera escrita. Então, é isso daí.